Ana Antunes, quando uma professora e alguém que está ligado a esta área da mobilidade olha para a cidade de Setúbal, quais são as questões e os desafios que gostava que estivessem resolvidos, por exemplo, vamos pensar num horizonte de 10 anos? Eu penso que a mobilidade do futuro será certamente elétrica e isso representa muitos desafios em termos das cidades, da maneira como se adaptam. Por exemplo, à distribuição de energia é preciso haver muito mais postos de carregamento que não existem neste momento, se optar por uma, ou se considerarmos a mobilidade individual dos veículos que na altura serão muito mais elétricos do que não são agora, e mesmo para potenciar essa transferência é preciso criar as infraestruturas. Portanto, eu acho que há muitas questões infraestruturais de distribuição de energia e depois de mitigação dos impactos desse género de iniciativa, ou seja, todas as estruturas, todo o planeamento urbano terá que ser feito tendo isso em atenção. E, portanto, acho que há imensos desafios, mas também imensas oportunidades de criarmos uma cidade mais transitável, tanto para quem anda a pé também, como para quem anda de automóvel, embora eu também me pareça que no futuro as cidades terão que depender muito mais do transporte público e esse será o meio de mobilidade de referência. E, portanto, há imensas questões a trabalhar. Rita Carvalho, nos últimos anos, tem, como vereadora desta área, olhado para a cidade certamente de maneira diferente. Como é que gostava que fosse Setúbal daqui a 10 anos? Naquilo que diz respeito à mobilidade. Claro, assim, claro. Gostava que não se sentisse a necessidade de utilizar o automóvel, o transporte individual. Ele faz parte das nossas vidas. Admito que da evolução daquilo que é a sociedade daqui a uns anos, ele não faça tanto parte das nossas vidas. Mas o que eu gostava era, de facto, uma cidade permeável de freguesia nascente à freguesia poente. Obviamente que isto implica um reforço muito grande na rede de transporte público, alterações comportamentais, desde logo, mas que de facto as pessoas sentissem que a oportunidade do transporte público existe e só utilizassem o carro em exceção. Nós sabemos que o carro existe e que será utilizado em exceção. Uma cidade mais pedonável, uma cidade mais amiga, mais acolhedora. Setúbal tem esta característica de ter, do ponto de vista da paisagem natural, um enquadramento privilegiado, não é? Serra da Arrábida de um lado, a reserva da Estuário do Sado do outro e o Rio Sado que envolve estas duas áreas de reserva. E, portanto, nós valorizarmos isto e não prejudicarmos aquilo que é o meio ambiente nesse grande chavão. Portanto, uma cidade mais amiga do utilizador, em que de facto não fosse preciso do transporte individual para as nossas deslocações e para a nossa mobilidade. Este é o efeito borboleta desta semana, é sobre mobilidades em Setúbal. Efeito borboleta porque Setúbal é uma borboleta e também porque pequenas ações que podemos tomar, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade e aos transportes, podem ter grandes consequências a nível geral. Aliás, essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós próprios, quando estamos em cargos de responsabilidade e coletivos, que é o que é que nós de facto fazemos aqui, o que é que a Rita faz aqui em Setúbal, que mostra às pessoas que as decisões individuais delas têm efeitos borboleta no ambiente maior. Fazemos muita coisa, mas temos muita coisa por fazer. Eu acho que nós devíamos trabalhar de forma mais aproximada com a comunidade escolar. Era relevante que isso fosse feito. Temos feito pelo Gabinete de Ambiente, por as várias estruturas municipais. Há uma relação muito próxima com a comunidade escolar. Obviamente que há sempre muito trabalho por fazer. E era importante nós conseguirmos passar a mensagem, por exemplo, nas questões do transporte individual. Ainda sofremos muito daquele início em 2023 que não correu tão bem, ainda há uma ideia generalizada que a rede ainda não responde. Estamos a falar da carris metropolitana, que ainda há atraso e isso não corresponde à totalidade da verdade. Em algumas situações pode ser verdade, como é evidente. Mas era importante que nós conseguíssemos facilitar esta mensagem e, portanto, é muito trabalho que fazemos todos os dias para isso, mas há sempre muito trabalho por fazer para ganhar essa mensagem. Ana, até que ponto é que a comunidade académica e escolar, universitária também académica, pode ajudar nesta sensibilização?
Eu penso que o trabalho está a ser feito, como eu disse, o projeto Ecoescolas está em funcionamento, tem várias áreas temáticas associadas à sustentabilidade e implica o envolvimento direto dos estudantes nas ações que são tomadas. E, portanto, a partir desse momento, eles, se não estiverem sensibilizados, ficam mais sensibilizados e nós notamos bastante adesão às iniciativas. Ou seja, eu acho que ao longo do tempo o trabalho tem vindo a ser feito e, obviamente, continua e tem que continuar a ser feito. Mas eles estão receptivos às iniciativas e participam, e isso é importante. Esta questão, por exemplo, relacionada com a zona do centro da cidade de Setúbal, havia alguns projetos que estavam a ser planeados. Gostava de saber em que ponto é que eles estão. Por exemplo, as zonas de baixas emissões. O que é que está a ser feito, o que é que já foi feito, o que é que ficou por fazer neste mandato? Nós estamos a sistematizar a rede, a estruturar a rede e, portanto, foram feitas novas vias ou criadas as condições para as vias estruturantes, de forma a que o miolo seja chamado as zonas de baixas emissões, de atravessamento condicionado, de utilização condicionada para os moradores. Temos esse projeto em vários bairros, agora é preciso a materialização dessa condição, dessa intervenção, parte delas exige a intervenção física no território e, portanto, estamos do ponto de vista a trabalhar os projetos de execução para concretizar esses projetos depois no território com a regularização em que a estrutura viária é feita pelas franjas e pelas vias de maior acessibilidade, protegendo os bairros àquilo que é a utilização interna daquele bairro. Isso, e pode-se saber de exemplos de ações concretas que vão ainda ser realizadas? Pode-se saber exemplos daqueles que são os projetos que temos Sim. em curso. Temos o bairro de Montalvão, aqui na zona baixa da cidade. Temos em Azeitão vários territórios, enfim, que estamos a estudar esta estruturação. E temos na freguesia de São Sebastião. Setúbal é uma cidade feita de vários bairros e, portanto, nesses vários bairros estamos a estudar esta possibilidade de condicionar no sentido de regular a utilização no interior dos bairros de forma mais protegida aos territórios dos bairros. E, por exemplo, em relação ao projeto que havia de haver a zona de velocidade máxima de 30 km, não é exatamente a mesma coisa, não tem só como objetivo reduzir emissões, mas é verdade que elas estão também bastante reduzidas. Em que ponto é que estão é que está esse projeto? Eles são muito semelhantes, Pois. Aliás, eles tocam-se, não é? Provavelmente O objetivo é o todos, mesmo. claro, exatamente. As velocidades 30 será para as ruas menos estruturantes, para os arruamentos menos estruturantes, protegendo efetivamente aquilo que é a circulação dentro do bairro. Entrar em determinados territórios tem que ser assumido como, eu vou dizer isto entre aspas, como um prejuízo para o automobilista, porque aquele é um território que deve ser protegido de vivência de bairro, com uma utilização menos intensa e, portanto, as franjas, os arruamentos viários, eles sim, poderão ter outro grau de velocidade e outra estrutura viária e as zonas 30 no miolo do bairro, zonas 30, zonas de coexistência, enfim, criar aqui melhores condições para quem vive nos territórios. Vou ser aqui um bocadinho disruptiva. É possível pensar, por exemplo, numa Avenida Luísa Todi sem carros? Para mim, para a Ana, Faz duas. pensar é sempre possível. Concretizar é mais difícil. A Avenida Luísa Todi é muito estruturante na cidade de Setúbal. É possível. Não vejo todo impossível, mas obviamente tínhamos que criar as condições de transporte público, tínhamos que ter ganho tínhamos que ter vencido esta guerra do transporte público substituir-se ao transporte individual. Enquanto tivermos a dependência que temos hoje do transporte individual, não é possível. E do ponto de vista cidadão? Sim, do ponto de vista cidadão seria maravilhoso. Eu acho que andar a pé nesta cidade é super agradável, porque é plana, e, portanto isso ajuda. E sim, eu pessoalmente gosto imenso de andar a pé, portanto adoraria ter uma Avenida Luísa Todi só de uso pedonal, sim. Tenho uma ideia que em Setúbal os desafios ambientais são mais fortes do que a mera mobilidade, ou seja, há questões que se colocam, há um movimento associativo ambiental muito forte e que diz respeito a outras áreas que não a mobilidade urbana.
isso contribui para que as pessoas não tenham tanta sensibilidade a esta questão dos carros, das bicicletas, das ciclovias? É uma pergunta difícil, mas que é uma sensação de quem observa a realidade, não é? Existem o rio, não é? Existe a Arrábida, existem as zonas industriais, portanto há desafios ambientais fortes. Não é como uma grande cidade como Lisboa ou como o Porto, em que a mobilidade é de facto central na questão ambiental. Aqui não parece ser tão central. E queria lhe perguntar se sente que esse também prejudica um pouco o vosso trabalho de sensibilização e de motivar as diferenças de atitude das pessoas. Não tenho essa percepção. Acho que os tubalenses valorizam muito o seu território e valorizam muito o Rio Sado e estas áreas protegidas, e não tenho a percepção que isso cria um constrangimento para também a reflexão de outras matérias. Não tenho essa leitura. E a Ana? Também penso que não. Embora sejam, obviamente, questões importantes e que têm que ser tratadas, eu penso que não. Penso que a questão da mobilidade hoje em dia é central para toda a gente. E uma vez mais, eu digo, as novas gerações acho que estão muito mais abertas a isso e têm essa noção, porque são utilizadores e, portanto, começam a exigir mais serviços com melhor qualidade porque os usam e querem continuar a usá-los. Começam a exigir mais, por exemplo, ciclovias e mobilidade suave? Aí nem tanto. Ou seja, eu diria que o que eu vejo, nós temos programas de promoção de utilização de bicicletas, por exemplo, e eles são muito mais adotados por estudantes estrangeiros que vêm em Erasmus ou noutros tipos de programas do que por estudantes nacionais. Mas tudo é um caminho, tudo tem um caminho e, portanto, obviamente também está tudo interrelacionado. Se houvesse ciclovias melhores ou acessos mais integrados, seria mais fácil as pessoas virem de uns sítios mais longínquos até ao campus, por exemplo, utilizando essas vias. Eu penso que eles até estariam disponíveis, mas depois os constrangimentos físicos da necessidade de não haver vias dedicadas também é um impeditivo, de certa maneira. Rita, isto não foi exatamente uma prioridade, ou foi? Foi uma prioridade, tem problemas, dois, físicos do território, de acolher uma ciclovia naquela estrutura rodoviária existente e, portanto, implica negociações com parcelas particulares, expropriações, enfim, e as questões financeiras. Em tempo estudámos, em conjunto com o IPS, até a possibilidade de candidaturas que pudessem ajudar à concretização desta ciclovia, da cidade até ao Instituto Politécnico. Temos o projeto desenvolvido, não temos ainda o financiamento para a sua concretização. Isso repercute-se no resto da cidade também? O que nós temos feito, no resto da cidade também? O que nós temos feito é, sempre que há a nossa rede de ciclovias, é na estrutura viária fundamental da cidade, portanto, na estruturante. Sempre que há beneficiação dessa estrutura, portanto, desses arruamentos, integramos a ciclovia. Nos outros arruamentos assumimos que a bicicleta é um meio de transporte tão válido como o carro. Obviamente que há questões de segurança, mas lá está, com uma redução das velocidades, a partilha da estrutura viária é mais segura, digamos assim. Nós temos agora em curso a finalizar os procedimentos de empreitada, a estruturação da Avenida Rodrigues Manito, que integrará uma ciclovia. Fizemos-las na intervenções de reestruturação que fizemos na Avenida Independência das Colónias, na Guiné-Bissau, na Avenida Antero de Quental, que vem do Alegre, uma entrada da cidade até ao terminal de interface de transportes de Setúbal. Agora era preciso prolongar esta rede, de facto, para as franjas e para o campus. Era uma das necessidades identificadas, sim. É possível prever que os setubalenses se deixem conquistar pelas bicicletas daqui a 10 anos? Não sei se a Ana quer contribuir. Eu acho que sim, a minha resposta é claramente sim. Eu também tenho esta opinião, que não é tão fácil estimular para a utilização da bicicleta como um transporte alternativo. Porque pode ser um percurso mais demorado, porque depois fica suado, porque a infraestrutura não está completamente resolvida. Pronto. Eu penso que não é tão fácil
ganhar para esse modo de transporte. Mas, efetivamente, nós já vemos muitas pessoas a andar de bicicleta e vemos algumas pessoas a fazer transporte de casa-trabalho de bicicleta. Portanto, admito que sim, que é um caminho para ir fazendo.